Olá, queridos professores do terceiro e quarto ano, eu sou o professor Taiguara e junto com a equipe dos anos iniciais, nós preparamos aqui um material para vocês que vai complementar a formação em loco sobre pensamento algébrico. Hoje, usando materiais concretos, nós vamos mostrar o princípio de igualdade, a determinação de valores desconhecidos e vamos trabalhar também um pouco sobre as sequências recursivas. Então, vem comigo. Vamos começar falando sobre o princípio da igualdade e determinação de termo desconhecido. Vem comigo. Então vamos começar representando essa primeira igualdade. Quadrado mais 3 é igual a 7. Podemos aqui ver a representação de modo concreto, tudo bem? Temos aqui quadrado mais 3 unidades igual a 7. O que diz o pensamento algébrico e o que diz a álgebra? Tudo que acontece no primeiro membro de uma igualdade deve acontecer no segundo. Então eu não posso simplesmente transferir unidades de um membro para o outro. Eu quero fazer o seguinte, eu quero isolar esse termo, só que ele está adicionado com 3 unidades. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar essas 3 unidades do primeiro membro. Então, eu vou retirar essas 3 unidades do primeiro membro. Só que o que diz o pensamento algébrico? Se eu retiro essas 3 unidades do primeiro membro, eu também devo retirar do segundo. Então, eu vou retirar essas 3 unidades do segundo membro. E aí, o que sobra? Sobra que quadrado é igual a quanto? 4 unidades. Viu? Eu retirei 3 do primeiro membro e eu também devo retirar 3 do segundo. E eu consigo determinar o valor do termo desconhecido. Então, vamos representar a segunda igualdade. Quadrado menos 3 igual a 7. Como representar isso de modo concreto? Eu tenho aqui, ó, o quadrado e de dentro dele eu retirei 3 unidades. E isso está dando igual a quanto? 7. Então, eu tenho que repor essas unidades que eu retirei. Ou seja, eu tenho que repor essas 3 unidades que foram retiradas. Então, para cada uma unidade que eu reponho aqui, eu tenho que repor uma também no segundo membro. Veja, para poder igualar. Então, vamos lá. Eu vou repor a primeira unidade. Quando eu reponho desse lado, eu também reponho desse. Então, essa daqui, ok. A segunda, eu vou repor também. Veja, eu retirei. Se eu retirei daqui, eu tenho que repor. Então, eu vou repor uma, ok, tá reposta. E aí, acrescenta do outro lado. Ainda sobrou uma unidade que eu tenho que repor, porque eu estou retirando para poder igualar. Então, vou repor. Veja, quando eu reponho desse lado, tudo bem, reponho do outro. Vou tirar o sinal negativo. E o que sobra ao final dessa reposição? Nós temos que o valor desconhecido é igual a quanto? 10 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Queridos professores, foi muito popularizado a questão de passar um número para o outro lado para resolver determinadas igualdades. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente do primeiro ao quinto ano, onde o conjunto dos números a ser trabalhado é o conjunto dos números naturais, que não comporta números negativos. Então, eu trouxe aqui um exemplo, quadrado mais 7 é igual a 3. Aqui está representado de modo concreto. Vamos tentar verificar se eu consigo resolver isso dentro dos números naturais. Então, lembra que eu falei? Tudo que acontece no primeiro membro deve acontecer no segundo. Então, eu vou retirar um elemento do primeiro membro, tenho que retirar um elemento do segundo. Ou, novamente, retiro um elemento do primeiro membro, retiro um elemento do segundo membro. Novamente, retiro um elemento do primeiro membro, retiro um elemento do segundo membro. Então, nós temos quadrado mais 4 é igual a 0. Não sobrou nada aqui do outro lado. Qual número que somado com 4 unidades é igual a 0? Então, você verifica que isso não é possível dentro dos números naturais. Porém, se você usar determinados métodos de passar um número para o outro lado, você pode acabar encontrando um resultado, e os alunos também vão ser levados a fazer isso. Então, aqui de modo concreto, eu mostrei que isso não é possível com determinadas igualdades dentro do conjunto dos números naturais. Vamos agora dar continuidade falando sobre sequências recursivas e determinação de elemento ausente. Então, vamos trabalhar agora com regularidades de sequência recursiva. Descobrir qual é a regularidade de uma sequência. Então, veja, temos uma sequência aqui em que o primeiro elemento é 2, o segundo elemento é 5 e o terceiro elemento é 8. Como é que eu descubro a regularidade de uma sequência recursiva? Bom, você pode fazer o seguinte princípio. Em uma sequência recursiva, a razão ela é a mesma em toda a sequência.
Como é que eu posso mostrar para o aluno como ele pode descobrir a razão? Veja, o segundo elemento é formado a partir do primeiro mais a razão. Então, se eu retirar a quantidade do primeiro elemento de dentro do segundo, o que sobra é a razão. Quantas unidades nós temos aqui? 2. Se eu retirar 2 unidades do segundo elemento, o que sobra? 3. Então, essa é a razão, a regularidade. Ah, professor, mas isso funciona para o terceiro elemento? Funciona também. Veja, quantos elementos eu tenho aqui no segundo? 5. Lembra? Uma sequência recursiva, cada elemento depende do anterior. Então, se eu retirar a quantidade do elemento anterior, ou seja, que é 5, veja, vou retirar aqui 5 unidades, que é o elemento anterior. O que sobra também? 3. O que então a gente pode observar? Que nesse caso dessa sequência, a regularidade dela é o quê? De 3 em 3. Cada elemento aumenta mais 3 unidades. Então, veja, 2 unidades mais 3, 5, e 5 mais 3 igual a 8. Então, agora vamos trabalhar o conceito de elemento ausente em sequência recursiva. Então, veja, essa sequência aqui, estamos apresentando 4 elementos dessa sequência. O primeiro é 3, o segundo é 7 e o último aqui é 15. Temos que descobrir esse terceiro elemento que está ausente. Então, o primeiro passo é descobrir qual é a razão da sequência. E o que foi que nós já aprendemos? Que, para eu descobrir a razão da sequência, quando a sequência é recursiva, o termo posterior depende do termo anterior. E que basta eu fazer o quê? Retirar os elementos daqui de dentro para descobrir a razão. Então, veja, eu vou tirar 3, que é o elemento anterior, de dentro desse segundo elemento. E o que sobra? 4. Então, em tese, 4 seria a razão dessa sequência recursiva. Se é 4, como é que eu descubro o elemento ausente? Eu pego o elemento anterior, que é quanto? 7. Vou representar inicialmente ele, ó, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu tenho que somar com a razão. Qual é a razão que nós descobrimos? 4. Então, eu vou ter que adicionar mais 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Então, qual seria esse elemento ausente a priori? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, essa sequência seria 3, 7, 11 e 15. Vamos fazer o teste da razão aqui nesse segundo elemento? Bom, se eu retirar 7 elementos do segundo termo, o que sobra? 4 é a razão. Mas e aí, se esse é o elemento ausente, quando eu fizer isso com o último termo, também tem que sobrar 4. Vamos retirar, então, 11 daqui de dentro. 6, 9, 10, 11. O que sobrou? 4. Então, realmente, o elemento ausente é 11. Vamos agora trabalhar com o elemento ausente de sequência recursiva, mas essa sequência é bem especial. Veja, o primeiro elemento é 2, o segundo é 4 e o terceiro é 8. Professor, será que é um elemento ausente por soma? Vamos fazer o teste. Se eu retiro aqui o primeiro elemento do segundo, o que sobra? 2. Então, em tese, a razão seria 2, correto? Vamos tentar aumentar mais 2 e ver se a gente encontra o terceiro termo. 4 com mais 2 seria 6. Só que, no entanto, o que eu tenho aqui no terceiro termo? 8. Opa, então essa razão por soma não valeu, correto? Então, o que a gente pode observar? Que provavelmente essa sequência é uma sequência que envolve múltiplo. Veja, 2, 4, veja, e do 4 foi para quanto? 8. Então, verifique. 2 vezes 2, 4. Opa, e 4 dobrou 4 vezes 2, 8. Ou seja, a razão aqui é vezes 2. Logo, se aqui eu tenho 8, quem vai ser o elemento ausente? Eu vou pegar 8, certo? Usando a multiplicação com o conceito de soma de parcelas iguais, eu tenho que dobrar essa quantidade. Então, 8 com mais 8, 16. Então, vamos representar, certo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Agora sim, veja. Arrumando aqui a sequência, o que eu tenho? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 dobra 16. E aí, queridos professores, gostaram do vídeo?
nós da equipe dos anos iniciais tentamos mostrar aí um pouquinho da álgebra para vocês, usando material concreto. É um recurso muito interessante, principalmente com alunos que têm dificuldade em aprender aquelas habilidades de álgebra que têm um peso maior. Tudo bem? Gostaram do vídeo? Bom, dá um like, curte, comenta. Ele foi feito com muito carinho para vocês. Bom, e até a próxima.